Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Incline a sua cabeça e oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos mais uma noite, Senhor, que estamos aqui na tua presença, Senhor. Usa teu servo para falar conosco, Senhor, nesta noite. Oh Deus Todo-Poderoso, assim que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão faceiros e felizes na presença de Deus? Estamos nesta noite para adorar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. É tempo chuvoso, poucas pessoas, né? Mas Deus nesta noite, Ele veio para te abençoar. A chuva não impediu que Jesus estivesse aqui nesta noite, e Ele está aqui. Quantos creem que vão receber a bênção? Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos estar pregando sobre a 9ª e a 10ª bênção que Pedro recebeu andando com Jesus, sendo discípulo do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar abrindo nossa Bíblia, palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 6. Graças a Deus. Aleluia. O irmão Sérgio está mais uma vez aí, filmando, né? Volta e meia ele aparece para filmar. Aleluia. Uma mensagem a qual Deus tem colocado no seu coração, e ele tem saído pelas igrejas para filmar, né? Graças a Deus. É um dom que Deus deu para ele, é algo, um chamado que Deus deu para ele. E assim todos têm um chamado especial. Qual é o teu chamado, será? Você já parou para pensar qual é o teu chamado? João capítulo 6, versículo de número, vamos ler, versículo de número 47. Glória a Deus. 47. Aí depois nós vamos ler o versículo de número 60 em diante, tá bom? Aleluia. Vamos ler o versículo 47, depois vamos pular para o 60. Diz assim a palavra de Deus. Quantos acharam? Digo amém? Amém. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Versículo de número 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para o primeiro onde estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e verdade. Mas há algum entre vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Aleluia. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Glória a Deus. Versículo, capítulo de número 21. Capítulo de número 21. Vamos ler também essa passagem, né? Capítulo de número 21, versículo 1 em diante. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus,
Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende algo para comer? Respondeu-lhe: não. E disse-lhe: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Amém? Sente em nome do Senhor Jesus. A bênção de número 9, a nona bênção que Pedro recebeu do Senhor Jesus, foi a bênção da vida eterna. E a 10ª bênção é a bênção do livramento. Aleluia. A bênção do livramento. Porque aqui esses homens, nessa passagem do 21, eles tiveram um grande livramento de se voltar frustrado de um trabalho. Então Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus, com a presença de Deus, jamais nós vamos ser frustrados naquilo que Deus colocou, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. A bênção da vida eterna. Nós sabemos, meus queridos, que a humanidade, o homem, a ciência, está sempre atrás da longevidade da vida do homem. Eles querem sempre descobrir como nós vamos viver mais, como nós vamos durar mais tempo, mais anos de vida. Tanto é que nós vamos ver nossos dias atuais. Nós vamos encontrar pessoas facilmente, irmão de Namar, com 100 anos de idade, pessoas com 70 anos de idade, pessoas com 80 anos de idade, pessoas ativas, pessoas ainda que estão com plena saúde, porque a ciência está crescendo, né? E a ciência está ajudando, e muitas das vezes estas pessoas que se cuidam mais, que se dedicam a exercícios, que se dedicam a tantas coisas, para que a sua vida seja longa. Todo mundo quer viver bastante, todas as pessoas querem viver muito tempo. Então há uma procura por uma vida longa, até mesmo pela vida eterna. Mas nós sabemos que nós fomos criados para sermos eternos. Nós não fomos criados, meus amados, para viver um pouco só e nós morremos e tudo acabar. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos ver que o Senhor criou o homem e criou a mulher para uma eternidade, para serem eternamente com Deus, lá no jardim do Éden. Mas quando o homem e a mulher pecaram diante do Senhor, aí então entrou o pecado no seu corpo, e o pecado no seu corpo provocou a morte. Entrou a morte devido ao pecado do homem e o pecado da mulher. Mas ainda, meus amados, a eternidade ainda não se acabou, porque Deus ainda achou mais uma maneira de mostrar que nós somos eternos, mandando o seu Filho amado aqui na terra para morrer por nós, e nós temos a salvação, e a salvação nos leva à vida eterna. Ora, todo aquele que é salvo terá a vida eterna, mas também aquele que não é salvo também terá uma vida eterna. Mas compete a mim, compete a você saber aonde é que eu vou passar esta vida eterna. Aleluia. Porque quando eu olho para a passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 16 e versículo de número 19, eu vou ver que ali havia um homem rico e também havia um homem chamado Lázaro, que era mendigo. E ali nós vamos ver facilmente, nós vamos entender que nós somos eternos, a nossa alma é eterna, o nosso corpo ele morre, se acaba, a matéria se extermina toda, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela é eterna. E nessa passagem que eu citei no livro de Lucas, nós vamos ver que na eternidade o mendigo que sofreu aqui na terra, lá no céu, no seio de Abraão, este mendigo agora está sendo honrado. Esse mendigo agora está sendo cuidado, está sendo abençoado. Mas esse rico que tinha todas as coisas aqui na terra, a Bíblia diz que ele está no inferno, que ele está ali sofrendo com as chamas e pedindo água, pedindo somente um toque de água na sua língua para que venha a ser refrescada.
mas a vida eterna. Nós vamos sentir dores. Aquele que ficar lá no inferno e não for para o céu, ele vai sentir dor, ele vai sentir. Aqui a Bíblia está mostrando, meus queridos, que há dois lados da eternidade. A eternidade com Deus e a eternidade com o diabo. De que adianta nós sofrermos aqui na terra? De que adianta você ser humilhado aqui na terra? E um dia você, na sua morte, a sua alma for para o inferno e sofrer por a eternidade. Aleluia! Glória a Deus. Por isso que Pedro está dizendo, essa passagem, que Jesus estava pregando uma palavra meia dura. Jesus estava ali pregando uma palavra para aqueles seus discípulos que ali estavam. E a Bíblia diz que seus discípulos começaram a achar difícil essa palavra. Começaram a achar pesada essa palavra. Aleluia. E começaram a sair aos pouquinhos, irmão. Um saiu, o outro saiu. O outro foi saindo dizendo, essa palavra é muito dura. Essa palavra nós não conseguimos ouvi-la. Por que tem muita gente hoje que não estão mais na igreja? Porque ouviram uma palavra, começaram a caminhar com Jesus, começaram a fazer a obra de Deus, mas começaram a ver que começou a se fechar, começou a ficar difícil para eles seguirem. Começaram a ver que no mundo é uma coisa, mas dentro da casa de Deus é outra. Começaram a ver que não podiam fazer mais algumas coisas que faziam no mundo. E começaram a achar difícil a palavra de Deus. E começaram a se retirar de Jesus. Mas é interessante que Jesus não chegou para eles e começou a forçá-los a ficarem. Jesus não pegou eles pelos braços e não, fiquem aqui. Não saem, não vão embora. Jesus não fez isso. Jesus começou a só olhar, deixar que eles saíssem. Cada um saiu da maneira que quis sair, no momento que quis sair. E foram saindo aos poucos. Foram saindo aos poucos. Talvez você conheça pessoas que aos poucos foram saindo da casa de Deus. Não veio um dia, não veio outro dia. Daqui a pouco já não veio mais um mês. Daqui a pouco ele já estava totalmente fora da presença de Deus, porque ele foi saindo. Mas Jesus não prende ninguém, Jesus não força ninguém, Jesus não força ninguém a ser crente, Jesus não força ninguém a ficar na casa dele. Não quer vir, não vem, mas tem que pagar o preço depois. Aí Jesus chega para Pedro e diz, vocês não vão com eles? Por que vocês também não saem juntamente com eles? Estão todos saindo. Pedro pega a palavra e diz, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tem a palavra da vida eterna? Para onde que eu vou? Para onde você vai? Sair da presença de Deus, ir para o mundo, fazer o que no mundo? Sofrer no mundo. Hoje eu estava trabalhando ali e chegou um jovem com uma bolsa bem grandona, com um cobertor velho, sujo. E ele me viu trabalhando e ele chegou próximo de mim. E quando ele chegou próximo de mim, ele disse, é o irmão Jarbas. Ele era daqueles que ia contar uma mentira para conseguir alguma coisa, aqueles andarilhos. E quando ele viu que era eu, ele era o irmão Jarbas. Sou eu, meu querido. Aí ele não teve como mentir. Se afastou do caminho do Senhor. Que triste, meus queridos, nós vimos uma pessoa que servia ao Senhor daquela maneira. Saiu do desafio, se escapou do desafio, está andando por essas ruas de Santa Luzia, de Mineira, com uma bolsa nas costas e um cobertor, dormindo das paradas. Por quê? Porque achou difícil seguir Jesus, porque achou dura a palavra de Jesus. E ali ele ficou se lastimando, ali ele ficou contando as suas queixas, dizendo que a sua família está um caos, e ele
não consegue se firmar. Aleluia. Sentado sujo, de cabeça baixa. Mas o meu Jesus, Ele é tão tremendo que Ele pega aquelas pessoas que estão de cabeça baixa e coloca de cabeça erguida. Porque nós temos ciência e consciência que é só Jesus que pode nos ajudar, nos dar a vida eterna. Porque eu não considero vida aquela vida que vão ficar sofrendo por eternidade. Eu não considero. Vida é vida com Jesus. É ficar do lado do Jesus por eternidade, meus amados. É adorar o Senhor por eternidade. É isso que é vida. Lá no mundo não é vida, uma vida desgraçada, uma vida sem a graça de Deus, sem a proteção de Deus, sem o livramento de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pedro, ele usa o versículo 47, que ele ouviu Jesus falar. Jesus falou no versículo 47, que nós lemos, aleluia, que era só ele que tinha vida eterna. Aquele que andasse com ele teria vida eterna. E Pedro disse: Senhor, para onde é que eu vou? Para onde é que nós vamos? Se é só tu que tem a vida eterna, acabei de ouvir tu falar. É tu que tens a vida eterna. Aleluia. O mundo pode até parecer bom, o mundo pode até parecer agradável, mas quando você vai para o mundo, a tua alegria, ela dura o momento de uma festa. Acabou a festa, acabou a alegria. Acabou a droga, acabou a alegria. Acabou o álcool, acabou a alegria. Aleluia. Mas aquele que está com Jesus, ele é sempre alegre. Ele está passando dificuldade em casa, mas ele está dando glória a Deus e aleluia. E você não sabe que ele está passando prova, porque ele não transparece, porque ele é um crente fiel ao Senhor, e ele sabe que o justo jamais vai mendigar um pão. E ele adora a Deus, ele glorifica a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí aqueles discípulos resolvem ficar com Jesus, mas Jesus não ia impedir que eles fossem. Se eles quisessem ir também, os discípulos também pudessem, fossem. Porque Jesus, meus amados, ele é educado. Jesus te chama para a obra. Você não quer ficar, Jesus não força. O homem até pode te forçar, o homem até pode te segurar na cadeira e dizer: não, tu tem que ficar aqui. Mas Jesus não. Jesus, ele te dá uma opção. Quer me servir? Serve. Não quer? Mas aí ele falou uma coisa para mim interessante. Ele falou: eu estou colhendo o que eu plantei. Colhendo o que ele plantou. O que você tem plantado? Aleluia. Aí a pessoa começa a dizer: eu estou numa prova, eu estou numa luta, eu estou numa dificuldade. Mas o que você tem plantado? O que você tem semeado? Aleluia. Aquele que adora e louva o Senhor, ele tem suas dificuldades, irmão, mas Deus sempre dá o escape. Nós fizemos uma oração aqui da meia-noite, sexta-feira, para a família, pedir para alguns fazerem, e nós vamos fazer isso aí habitualmente, toda sexta-feira, à meia-noite em casa nós vamos estar orando. E eu já comecei a ver alguma coisa na família, os parentes, aleluia. Porque Deus, ele olha nossos esforços, e nós vamos nos esforçar para que Deus venha fazer alguma coisa, então Deus faz. Porque Deus não vai ficar assim olhando, de braços cruzados, olhando nós orarmos, jejuarmos, buscar a presença de Deus e não fazer nada. Deus, ele se agrada. Quando um filho é tão obediente, você se alegra em entregar uma bênção para ele, entregar um presente para ele. É um filho obediente,
É um filho que, se você dá presente para ele, ele vai ser bem agradecido. Assim é o nosso Deus. Ele se alegra com a nossa alegria. Aleluia. E ele resolve o motivo da nossa tristeza. Glória a Deus. E aí esses homens então ficaram junto com Jesus, porque não tinham um outro lugar para que eles fossem. Não tinha. Esse era o lugar, a presença de Jesus. Quem anda com Jesus tem a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 21 que nós lemos. Nós vamos ver Jesus dando um grande livramento para seus discípulos. Um grande livramento do fracasso. Eu quero pregar nesta noite essa 10ª bênção que Jesus entregou para Pedro. A bênção do livramento do fracasso. Pessoas que começam alguma coisa e não terminam. Pessoas que até dão uma caminhada, mas não vai, o negócio para. Pessoas que pegam um emprego, acham bom aquele emprego, mas daqui a pouco começam a dar para trás, começam a ficar fracassados, começam a ver que aquele emprego que ele achou bom, daqui a pouco já não é mais bom para ele. Nós vamos ver, meus queridos, que o Senhor Jesus, ele já havia aparecido algumas vezes, depois de morto, ressuscitou e havia aparecido algumas vezes. Esse capítulo 21 aqui, nós vamos ver os discípulos, depois da morte de Jesus, os discípulos desanimados. Não temos mais Jesus, Jesus morreu, e agora nós não temos mais a presença dele conosco. Estávamos acostumados a andar com ele, a ver os milagres, curava, nós estávamos do lado dele, ele curava o cego, nós estávamos ali. Mas agora Jesus morreu e ressuscitou até mesmo, ele disse que ia ressuscitar no 3º dia, mas nós estamos desanimados, porque nós não temos mais a presença de Jesus. Aí Pedro, ele toma uma atitude que muitas vezes as pessoas até criticam a atitude de Pedro. Pedro, ele diz assim, eu vou pescar. Pedro tomou uma atitude, eu vou pescar. As pessoas dizem que Pedro voltou a fazer aquilo que Jesus tinha impedido ele fazer. Não, Pedro na realidade nunca deixou de pescar, porque ele era pescador. Ele precisava se alimentar, irmãos. Ele precisava. Ele não ia mais viver da pesca, mas ele precisava se alimentar. E Pedro era pescador e comentou com seus amigos, seus companheiros de ministério, que ele ia pescar. Logo seus companheiros de ministério falaram: eu vou pescar contigo, nós também vamos pescar. Mas eles foram com tanta certeza que iam pescar e iam trazer alguma coisa. Aleluia. Tem pessoas que vêm na casa de Deus, vem fazer uma campanha, e ele faz as 7 campanhas, não falta uma. Mas ele faz com uma fé, mas chega na 7ª, ele não recebeu aquilo que ele fez, que ele buscou, que ele lutou. Ele desanima. Aleluia. Aí foram lá pescar, começaram a pescar, pescaram uma noite, não deu nada. Já estava amanhecendo, aqueles homens desanimados, porque não tinham recebido ali o seu esforço. Se esforçaram para pescar, mas não conseguiram pescar, não conseguiram alcançar o objetivo. Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Aleluia. A irmã tinha um objetivo, contou o testemunho aqui. E Deus não deixou que ela ficasse frustrada. Resolveu e entregou a bênção que ela precisava. Glória a Deus. E a gente tem visto tantas pessoas frustradas porque tentaram alguma coisa e não deu certo. Pessoas que planejaram
planejaram algo e não deu certo. Mas será que você colocou na presença de Deus? Será que isso que você determinou em fazer foi Jesus que te instruiu? Aleluia. E pescaram e não deu nada, não conseguiram pescar um peixe. Jesus aparece e pergunta: tem alguma coisa para comer? Os discípulos, não. Foram bem grossos, né? Não. Só um não foi a resposta dos discípulos. Não receberam, não pescaram. Aí Jesus começa a ensinar os discípulos a pescar. Quando Jesus começa a nos ensinar, dá certo, irmão. Aleluia. Quando você, às vezes eu estou trabalhando e o negócio não vai, sabe aquele dia que não flui? A tua mente não ajuda, a tua mente não desenvolve para aquele serviço. Eu chego: Senhor, abre a minha mente. Abre a minha mente, me dá sabedoria. E eu tenho criado tantas coisas no meu ramo, irmão, que às vezes os companheiros de profissão ficam abismados e dizem: tem jeito, né? Tem jeito. Porque o Senhor dá sabedoria para aquele que pedir. Aleluia. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu comprei meu notebook. Leigo no notebook, informática, hein? Tudo que você pensar, não sabia nem ligar o notebook. Deixa eu contar uma coisa para você, para aumentar a tua fé e ver que Deus, Ele não é limitado. Mexendo no meu notebook, eu precisava para criar as coisas da igreja, estudar e montar textos, é bom, né? E aconteceu uma coisa ali que eu não sei o que foi, que travou tudo no notebook. E agora? Não sabe mexer, vai mexer, estraga tudo. Estragou, e eu falava com um amigo, eu falava com outro amigo, e nenhum amigo se prontificou a arrumar esse problema. Parecia ser fácil para quem conhece a máquina, né? E eu disse: Senhor, ninguém quer me ajudar. Botei o notebook em cima da mesa, e eu vou sentar aqui e eu vou começar a mexer nesse notebook, que não é notebook, é notebook, né? Notebook, porque é N-O-T, é no. Aí eu vou sentar aqui e o Espírito Santo vai me instruir e eu vou conseguir arrumar essa máquina. Aleluia. Você crê, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, o que Deus fez ali, irmãos? Mexe aqui, mexe ali, mexe lá, mexe lá, mexe lá. Aleluia, como se tu fechar o olho e só deixar o Espírito Santo te instruir. Glória a Deus. Aleluia. Deu certinho. Sabe por que às vezes não tem dado certo? Porque você não tem deixado Deus trabalhar. Aleluia. Sabe, não tem dado certo porque você não tem pedido a direção de Deus para todas as coisas. Para tudo que tu imaginar, Jesus tem a solução. Glória a Deus, aleluia. Até para uma lente de contato, Deus tem solução. Tinha uma pessoa que a sua filha óculos não poderia usar. Só podia usar lente de contato muito forte. E essa filha estava prestes a fazer uma prova na faculdade. E ela necessitava estudar, mas ela não tinha. A sua visão era muito fraca, só dava mesmo com a lente de contato. A sua mãe, desesperada, ela disse: e agora, meu Deus? Minha filha precisa da lente de contato. E ela tem a prova, como ela vai estudar? Essa mãe dobra o seu joelho e vai orar. E na sua oração, ela veja, através de uma visão, o ralo do chuveiro. O ralo do chuveiro. Aleluia. E ela prontamente corre para o ralo do chuveiro. E quando ela abre a tampa do ralo do chuveiro,
O que está ali no ralo? Deixa eu ver. A lente de contato. Deus trabalha nas mínimas coisas. Aleluia. Não limite Deus, não limite Deus. Tem gente dizendo que Deus não pode fazer isso, não pode fazer. Não, isso aí não é de Deus, isso aí não, meu irmão. Tudo é de Deus. É verdade. Se tem respaldo bíblico, é de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque o meu Deus pega até osso seco, irmão.